Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Cruzeiro de olho na contratação do zagueiro Kaká para essa temporada de 2023. Qual que seriam os valores pedidos até em relação a salários do atleta, quando vai o vínculo dele com a equipe do Tokushima Vortis lá do Japão. E assim, até uma curiosidade, para você ter uma ideia, o Kaká atualmente tem jogado a segunda divisão do futebol japonês. Eu até pensei que o time dele tinha conquistado o acesso, onde ele já havia jogado em 2022 a segunda divisão. E agora também em 2023 vai disputar a segunda divisão, né, pelo Tokushima Vortis. Será que realmente faz sentido ele continuar por lá? Quais seriam os valores, né, em relação ao mercado do Kaká e também a questão salarial, que eu quero trazer um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui, ó, no YouTube de, no caso, 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Eu tô passando um tempo aqui em Buenos Aires, caso você queira ver aqui um pouco mais dos estádios aqui da cidade, eu vou postar tudo lá no meu Instagram pessoal, tá aqui na tela, ó, Gustavo.crz, e também nosso perfil no Cruzeiro News, tá aqui na tela também para vocês, Cruzeiro News 21. Antes de dar uma sequência, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou usando hoje para gravar o vídeo para vocês. Tem diversas opções também de camisas do Cruzeiro, de outros times também internacionais, tá aqui algumas opções personalizadas, essa aqui da seleção brasileira, tem também outras que eu vou deixar aqui em destaque dos times internacionais. Lembrando que eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo na descrição, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto em qualquer uma dessas unidades, dessas peças que vai estar disponível lá no site, tá? Tem também do Cruzeiro para você comprar também com esses 10% de desconto. Bom, então vamos lá, né? Surgiu essa informação do Kaká de que o Cruzeiro, no caso, estaria interessado em trazer de volta o jogador. Informação que eu peguei aqui do site Bola VIP, que inclusive traz que no caso o Kaká teria um salário próximo da casa aí dos 300 mil por mês, tá? Então, assim, seria uma contratação a pedido do técnico pesolano, mais uma opção para esse setor de zaga, que no caso o Cruzeiro negociou ele, o defensor que na época tinha seus 20 para 21 anos, por um valor próximo dos 11 milhões de reais naquela ocasião. Inclusive o Sérgio Rodrigues, que era o presidente da época, negociou o Kaká naquele início ainda de 2021, tá? Então já tem um tempinho, o Cruzeiro que viveu uma grande crise financeira e negociou o atleta, na minha opinião, até por um valor bem baixo. E por incrível que pareça, o Kaká, mesmo sendo titular na reta final da Série A, não vinha conseguindo jogar com frequência em 2020. Por exemplo, foram apenas 34 jogos, 2 gols e uma assistência. Aí ele se muda para o futebol do Japão. Naquela época tinha vários times interessados no Brasil, entre eles o São Paulo. Ele fez 29 jogos, 2 gols e uma assistência, e o clube acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, né? Ele chega no meio da temporada, o clube foi rebaixado. Na Série B do ano passado ele disputou 40 jogos, 2 gols e uma assistência. A questão é, o Kaká não conseguiu esse acesso até agora para 2023, tá? Não tá jogando a primeira divisão do futebol japonês. Então, assim, será que os seus representantes não veriam com bons olhos essa saída do atleta por lá? Enfim, teríamos que ver, mas o Cruzeiro já vê com bons olhos essa contratação do jogador. A grande questão é a seguinte, ele tem contrato com a equipe até dezembro de 2025, ou até o dia 31 de janeiro de 2025. Então é bem grande ainda, né? Tem mais 1 ano e 8 meses de duração. Se o Cruzeiro quiser esperar, quando ele estiver ali com 25 anos, teoricamente ele já estaria livre, tudo bem. Mas o Cruzeiro queria para agora, então teria que haver uma compensação financeira. Até por ser o mesmo time que ele saiu do Cruzeiro, né? Ou que ele saiu do Cruzeiro e foi para lá, tenho certeza que eles pediriam um valor próximo do que foi negociado, dos 11 milhões, 12 milhões de reais. Hoje, de acordo com o Transfer Market, ele está avaliado em 800 mil euros, né? Isso daí dá algo próximo da casa dos 5 milhões, no máximo 5 milhões e 300, dependendo da cotação, mas não acho que a equipe do Japão venderia o Kaká apenas por esse valor. Vive uma fase boa, já foram no total pela equipe do japonesa mais do que 72 jogos, 4 gols e outras 4 assistências. Pelo Cruzeiro também jogou 2020 e 2021, somando 54 jogos, 3 gols e uma assistência. Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre o Kaká, se seria ou não uma boa alternativa, e eu quero falar aqui um pouco com vocês sobre outros atletas, tá? Aqui que na minha opinião seriam ótimas opções para essa zaga do clube. Antes de dar uma sequência aqui também, tem um recado para vocês da BetPlay, que está com um grupo aqui exclusivo para vocês acompanharem as melhores dicas, né, de apostas para vocês, economizar tempo também em relação à análise e tudo mais, que está com um nível de assertividade bem alta e está grátis ainda, né? O grupo aqui no WhatsApp, que eu vou deixar aparecer na tela alguns resultados, e o link está aqui embaixo também na descrição para você entrar lá no WhatsApp. Qualquer coisa, só mandar mensagem para tirar suas dúvidas.
Bom, em relação a zagueiros que o Cruzeiro já vem tentando no mercado há um bom tempo, até porque teve alguns nomes especulados recentemente que não agradou muito a torcida, como foi no caso do zagueiro Wellington, né? O Wellington Souza, que joga lá no Besiktas, atleta que tem seus 33 anos de idade e que, assim, de acordo com informações, recusou ir jogar no Cruzeiro, muito também por conta de questões financeiras. Ele está jogando no Besiktas há 3 temporadas, onde tem sido um titular, né, absoluto da posição. Desde quando chegou, disputou mais de 81 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele sofreu muitas críticas até por conta de que quando ele surge aqui no Brasil, no Flamengo, no Curitiba, teve umas passagens bem ruins, né, pelo clube, por exemplo, no Flamengo, então acabou que ele ficou um pouco queimado e a torcida do Cruzeiro não queria de forma alguma o Wellington, então assim, basicamente o Cruzeiro já descartou esse nome, tá? Outro que foi especulado recentemente, que foi a respeito assim no caso, a respeito do zagueiro Felipe Sampaio, que pertence ao Botafogo. Eu já trouxe aqui um pouco mais de detalhes do atleta no meu último vídeo, ontem, né, aqui para vocês, onde o zagueiro de 28 anos de idade já teve na pauta da Raposa, ele que chegou no ano passado para o Botafogo, até aqui já soma 24 jogos. A questão é, dos 12 jogos que o Botafogo fez na temporada, ele entrou em campo em apenas 3, né, então será que vai continuar ainda no time? O Felipe Sampaio, que já passou por times igual Santos na base, São Paulo também na base, começa profissionalmente com passagens pelo Boa Vista de Portugal, jogou também no Feirense e no Tondela, lá em Portugal, além também de 1 ano e meio no futebol do Guingamp, da França, onde fez quase 50 jogos e 2 gols na primeira divisão do futebol francês. Acho que pode ser sim uma boa opção, que estava no radar do Cruzeiro, pelo menos até algumas semanas atrás. Bom, outro aqui no vídeo, esse que o Cruzeiro não demonstrou interesse, tá? Mas na minha opinião seria uma ótima alternativa para chegar no meio do ano, que seria a respeito do Juan Jesus, zagueiro que pertence ao Napoli e, no caso, tem contrato até o dia 30 de junho de 2023. Então, já está nessa reta final, né, do seu contrato. Jogador que tem aí seus 31 anos de idade, chegou no Napoli tem um pouco mais do que 2 temporadas e tem sido um reserva na posição. Por exemplo, nessa atual temporada mesmo, que começou em julho, agosto, tem apenas 9 partidas, 2 gols marcados até aqui. Desde quando ele chegou no Napoli, também na outra temporada 21-22, disputou apenas 28 jogos. Então, ele que surge, no caso, no Internacional, é campeão da Libertadores pelo clube e sai para a Inter de Milão, onde fica no total mais de 5 temporadas consecutivas, sendo titular, inclusive em 2014 e 2015, pela Internacional, foram mais de 45 jogos nesse ano e somando as passagens mais de 116 partidas pela equipe. Depois joga mais 4 anos também na Roma, onde foi mais reserva do que titular, mas mesmo assim somou mais de 90 jogos com a camisa da Roma e agora no Napoli, né? Então ele basicamente jogou em quase todos os times relevantes do futebol italiano, tirando o Milan e a Juventus, né? Jogou Inter de Milão, Roma e agora no Napoli nessa atual temporada, que tem grandes chances de ser campeão, inclusive italiano, apesar de estar sendo reserva. E tem um fator que joga a favor do Cruzeiro, por exemplo, é que ele nasceu em Belo Horizonte, né? Então acaba que por conta de questões de família, que deve ser da cidade, poderia ser uma boa alternativa e tem esse contrato se encerrando no dia 30 de junho de 2023. Ele até tem um valor de mercado alto, né? Próximo da casa dos 4 milhões de euros. Se o Cruzeiro quisesse contratá-lo, por exemplo, o Transfer Market avalia ele em 20 milhões de reais. Não ficaria surpreso se vários times do futebol europeu tivessem interesse no jogador, ou por exemplo do futebol, por exemplo da Turquia, né, que tem uma condição financeira bem alta, tivesse interesse na contratação, por exemplo, do jogador, que chegou a valer, por exemplo, alguns picos da sua carreira, igual lá em 2014, pela Inter de Milão e pela Roma, em 2018, algo próximo dos 13 a 14 milhões de euros, né? Mais do que, se fosse pegar hoje, mais do que 60 milhões de reais. Então, um atleta aí que eu acho que sim, que seria uma ótima alternativa e quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Enfim, já trouxe aqui alguns outros jogadores no canal que poderiam, na minha opinião, ser alguns nomes interessantes para esse setor de zaga, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela final para vocês. Vou deixar também o link aqui embaixo na descrição para você conferir e outras sugestões que eu já trouxe aqui no canal no decorrer dessa semana para você dar uma olhada. Valeu, galera!